Boa noite, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo o Tony aí, retornou lá de Fortaleza agora, cidadão de Pinhais aqui, outros irmãos também estão aqui. Que bom podemos estar aqui. Eu quero convidá-lo, gente, a abrir nossas Bíblias para o texto bíblico de Romanos, capítulo 12. A gente vai terminar o último sermão, a gente só fez metade a última vez. E pode tirar um pouquinho a potência, está dando microfonia. Então, nós vamos concluir, então, o último sermão, deve ser um sermão um pouquinho mais curto, não sei se isso anima o coração de vocês, então fiquem comigo todo o tempo, para que a gente possa, então, estudar esse trecho tão importante da Palavra de Deus. Então, quero ler a passagem a partir do verso 9 de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 16, que é, então, o texto que nós vamos estudar hoje, especialmente dos versículos 15 e 16. Diz a palavra do Senhor em Romanos 12, 9, o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, nós estamos aqui, nesse trecho tão maravilhoso da Palavra do Senhor, e o nosso tema aqui começou no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. E aqui o amor, meus amados, parece um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele envolve um sentimento profundo, ele exige com ele uma ação concreta. E a gente vem sempre nessa pergunta, não sei se vocês já se questionaram, mas é sempre uma pergunta que ronda as igrejas: o amor é um sentimento ou ele é uma ação? Você já ouviu essa pergunta? Várias vezes essa pergunta surge. E aí a gente fica pensando, grande parte do evangelicalismo brasileiro, ou da igreja evangélica brasileira, ela está imersa num sentimentalismo. Então, é característica da nossa cultura, do nosso povo, sermos um povo muito emotivo, que muitas vezes se emociona muito, e muitas vezes isso acontece também conosco. E aí, a nossa tendência, muitas vezes reformada, é ir para o outro extremo e falar: não, esse negócio de sentimento não existe, o amor é uma ação concreta, feita de concreto, não é nada, exagero também, né? Mas a gente vai, muitas vezes, saindo. E o que o nosso texto aqui, ele apresenta que não é isso. Não é necessariamente um sentimento ou uma ação, mas é um sentimento, sim, profundo, porque o amor envolve o quê? Segundo o nosso texto que começamos a estudar, envolve compaixão. E a compaixão é sentir o que o outro vive, de certa forma. A gente não pode viver o que o outro vive, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Mas a gente pode sentir o que o outro vive. Isso é compaixão, é se colocar no lugar. E isso falta muitas vezes na nossa vida. A gente tem ações muito concretas do nosso amor, mas muitas vezes a gente tem muito pouca compaixão. É por isso que aqui o nosso texto ele vai esclarecer isso para nós. O amor não é um ideal romântico que flutua no reino das emoções. Isso todo mundo concorda. Você está numa igreja batista reformada, então a gente vai olhar isso, é fácil entender isso. Mas também é uma força prática que transforma vidas e reflete o coração de Deus. Paulo, quando ele estava escrevendo esse texto aqui, ele nos desafia a viver um amor que é tanto uma experiência quanto uma escolha diária.
Esse amor nos chama a olhar para além de nós mesmos e a nos conectarmos com os outros de uma forma sincera e transformadora. Então não tem como amar se você não se conecta com alguém. Não tem como amar à distância. Ou tem, né? Mas o amor, ele exige que você esteja ligado a alguém para amar. Por isso ele diz, versículo que nós estudamos na última semana, ele diz: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Como nós vamos fazer isso? Verso 15, que já estudamos: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ele está trazendo esse sentimento para nós, de alegrar-se com os que se alegram. Um outro sentimento de tristeza, de chorar com os que choram. Ele está dizendo: você quer amar, você vai ter que aprender a ter compaixão. Você vai ter que aprender a se alegrar com os que se alegram. Você vai ter que aprender a chorar com os que choram. E a gente vive no meio de um mundo em muito sofrimento, em muita dor. E a gente precisa olhar para essas pessoas com compaixão, assim como Jesus tinha compaixão. Jesus era perito na compaixão. E as pessoas iam para Jesus não só pelos milagres, mas especialmente os pecadores iam pela compaixão que ele tinha. E vinham e agregavam-se a Jesus todo tipo de pecadores que vocês possam imaginar, ladrões, prostitutas. E a gente olha as pessoas que talvez seriam as mais reprovadas na nossa sociedade, Jesus não as repelia. Jesus era uma força que atraía essas pessoas, e isso é pela sua compaixão, como a forma como Jesus enxergava essas pessoas. Isso é uma vergonha para nós, porque a gente precisa corrigir isso hoje, meus amados irmãos. Nessa cultura nossa, qual é? Curitibana. Não cumprimentam as pessoas, são mal educados de nascença. Que mais? Frios, nada. O pessoal está me reprimindo aqui, né? Eu posso falar, sou curitibano daqueles, né? Então, todo dia eu luto contra isso, né? Para não ser um curitibano, mas ser um cristão. E a gente precisa olhar com compaixão essas pessoas. Eu não quero assustar, tá bom, pessoal, que não é de Curitiba aqui, tá? Os curitibanos são muito queridos, muito amados, né? E ele diz, a gente precisa aprender isso. No entanto, Paulo aqui também nos lembra que palavras bonitas sozinhas não são suficientes. No versículo 13 ele aponta aqui, ele já tinha dito: socorrei os santos nas suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Ele nos convida a praticar um amor que vai além do sentimentalismo, um amor que age, que supre, que doa, mesmo quando nos custa. Então, esse amor, ele vai unir essas duas coisas, compaixão com ação. O mundo tem muita compaixão. Quer dizer, eu não vou chamar de compaixão. O mundo tem muito dessas coisas, de falar muita coisa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Coitadinha das crianças da África, coitadinha de não sei do quê. E todo mundo tem um cenário. Mas as ações concretas, muitas vezes, são muito poucas, especialmente no mundo extremamente egoísta que vivemos. Agora, Paulo falou: olha, eu vou juntar os dois. Eu quero que você tenha toda a compaixão e que você junta toda a sua volição junto, toda a sua vontade, porque amar, portanto, ele vai concluir isso aqui na maioria dos versículos, é mais do que sentir, é fazer, é entrar no mundo do outro, carregando não apenas as suas alegrias, mas também as suas dores. Esse é o tipo de amor que Jesus viveu, um amor que desafia a nossa natureza egoísta e egocêntrica e nos estima e nos ensina a estimar os outros acima de nós mesmos. Hoje à noite, meus amados, vamos refletir nisso. O que significa viver esse amor que é raro e poderoso. A ideia é ficar nesses extremos, mas vamos até o centro e unir a nossa compaixão à nossa ação. Vamos descobrir como abençoar em vez de amaldiçoar, como nos alegrarmos e chorarmos com os outros e como transformar nossa mentalidade para que sejamos verdadeiramente solidários. É uma transformação da nossa mente, capítulo 12, versículos 1 e 2. E a ideia é essa. Amar, portanto, é fazer todo o necessário para dar às pessoas o que necessitam, seja o que for.
E todo necessário quer dizer que você faz sacrifícios de emoções, de ações e mesmo dos seus direitos. Esse tipo de amor significa dar a outra pessoa tanto a verdade, que ela pode não querer muitas vezes, quanto a ajuda que ela necessita. De um modo geral, meus amados, esses mandamentos agora centram-se em estimar os outros mais do que a nós próprios, em conformidade com o versículo 3, que estudamos também exaustivamente. Note aqui, ele termina dizendo: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, é um chamado para nós não nos estimarmos mais, estimar os outros mais do que a nós próprios. E o versículo 3, ele já tinha dito o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé. Então, como grande verdade hoje, devemos aprender a dominar a difícil arte de estimar os outros mais do que a nós mesmos. E podemos, então, prosseguir para o nosso texto, relembrando alguns pontos principais desse capítulo aqui. No versículo 14, que foi o versículo que começamos há 2 semanas atrás, a gente começou aprendendo que devemos abençoar aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Essa ordem de abençoar em vez de amaldiçoar não é apenas uma mudança de palavra, mas de postura. Paulo agora aprofunda isso e nos chama a compaixão verdadeira em nossa convivência com os outros. É uma questão, como a gente está pensando aqui, é uma questão de postura, é uma questão de estilo de vida. E a gente começou com essa compaixão. Eu quero que vocês me lembrem aqui, porque o Evangelho nos capacita a compartilhar com sinceridade e amor dos altos e baixos dos outros. Por um lado, só se Cristo for a nossa maior alegria, conseguiremos nos alegrar e chorar com as pessoas à nossa volta. E aí, nós vamos relembrar agora como, então, se alegrar com os que se alegram, como chorar com os que choram. Vocês lembram? Isso aconteceu nessas 2 semanas da minha vida, foi incrível. E eu tenho vivido cada linha dessa escritura. E eu cheguei no grupo pequeno, e eu vou, em vez de explicar novamente, eu vou só contar o que aconteceu nessas 2 semanas. Eu cheguei no nosso grupo, era o grupão, eu acho, o grupo pequeno, e eu contei para eles uma dificuldade que eu tive no meu trabalho. No grupo pequeno a gente faz isso, muitas vezes, é muito gostoso, tem um ambiente onde a gente pode partilhar. E eu falei: olha, gente, eu não sei o que aconteceu, eu estou participando de um credenciamento para a direção escolar, para os próximos 4 anos da minha vida, e eu fui fazer a entrevista, né, para isso, uma entrevista, uma empresa que faz, e na primeira linha, na primeira frase que a entrevistadora falou, ela falou dizer: eu estou zerando a sua prova, porque não chegou o seu plano de ação, e aí, então, no seu quesito, você toma 0 nessa parte da entrevista, tal, e ela perguntou: você quer continuar? Quase que eu falei: eu vou embora, né, que eu vou ficar aqui, né? Já fiquei, poxa, vale a pena, e aí minha cabeça ficou toda bagunçada, e eu falei: vamos continuar, claro, né, e a gente fez a entrevista, e aí aquilo me deixou, eu falei: poxa, geralmente é por milésimos essas coisas, a diferença de nota é muito, muito pequena, entre um primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e eu falei: poxa, acho que eu não vou ser mais o diretor da escola. E aí é que eu falei naquele dia, e eu falei assim: mas tem uma coisa boa, eu pude notar uma coisa na minha vida, ainda assim, Cristo é minha maior alegria. A minha maior alegria não estava em ser diretor, e eu descobri isso só assim. Deus precisou falar: opa, peraí, eu vou deixar você em stand-by, você não vai ser mais diretor por um momento. E quando eu cheguei na escola, né, dei a notícia, né, todo mundo muito arrasado, né, e a gente ficou pensando, mas eu fiquei muito tranquilo, porque eu falei: que coisa boa isso, fazia muito tempo que eu não experimentava uma coisa dessa. Cristo é a maior alegria que a gente pode ter.
maior do que o que pode vir, o que não veio, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Cristo está lá com uma maior alegria. Mas quando eu contei isso no grupo pequeno, eu estava muito tranquilo mesmo, porque eu contei para ilustrar isso. Eu falei, olha, eu preguei isso domingo e eu pude viver isso na terça. E eu achei isso incrível contando. Só que muitos irmãos da igreja ficaram solidários comigo e começaram a me escrever, ô pastor, não fica desanimado, né? A gente está com você, né? A gente está orando por você, e a gente está preocupado com você. E eu falei, uau, que coisa boa, porque tem pessoas chorando comigo, de certa forma, ao mesmo tempo que você pode se alegrar. Então, essa coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu pude experimentar as duas coisas juntas, entrelaçadas, você poder se alegrar, saber que Cristo é a maior alegria que nós podemos ter, ao mesmo tempo você tem uma rede que te sustenta e te segura nos momentos difíceis que você está enfrentando. E eu falei, esse é o cristianismo, eu só consigo encontrar isso aqui. E isso é tremendo, então a gente tem que aproveitar, e na medida que a gente está vivendo isso, é ter compaixão, é se alegrar. Então, se a sua amiga casou-se e você está solteira, você vai falar, não, vou me alegrar, porque Cristo é a minha maior alegria. Se o seu colega de trabalho ganhou a promoção, não foi você, você esperou a promoção. Esperou aquela promoção. Quem que ganhou? O cara que é mais novo, né? O cara que, não sei se ele tem mais pique, o que é. Mas será que você vai se alegrar? Claro que vai. Sabe por quê? Porque Cristo é a sua maior alegria. Essa é a razão. Então, todas as vezes que não acontecem as coisas conforme eu planejei, eu falo, opa, peraí, mas Cristo é a minha maior alegria, eu já tenho tudo que eu preciso. Ao mesmo tempo, a gente pode chorar também com os que choram, sentindo um pouquinho a dor que eles estão enfrentando. Cristo, então, ele faz o que o versículo 3, note aí, faça uma bolinha no versículo 3 e uma bolinha no versículo 15, os dois são ligados, tá? E aí a gente vai poder viver isso na prática, e é o que nós mais estamos precisando. A gente precisa aprender a compartilhar, experimentar, ter compaixão, permitir que outros tenham compaixão de nós. E se Cristo é a nossa maior alegria, nós vamos nos enxergar da maneira correta. O Evangelho, meus amados, tem uma vantagem. Ele ensina que de modo algum você é superior a alguém. Você já parou para pensar nisso? Ele o puxa para o centro. Ele o leva até a cruz, onde eu digo que todo o terreno é plano. Ele nos dá, o Evangelho, uma correta avaliação de nós mesmos. Nós somos absolutamente miseráveis e pecadores. Confere. Ao mesmo tempo, nós somos salvos pela maior graça do mundo, que é a graça de Jesus. Então, Deus nos amou dessa forma. A gente não está nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo. A cruz nos coloca no lugar certo. Então, a gente começa a se enxergar não com autocomiseração, que também é orgulho, e nem com orgulho, que é vaidade. A gente se vê da forma como Deus gostaria que a gente pensasse de cada um de nós. Então, o Evangelho revela que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. E quando compreendemos isso, você se descobre amando aqueles que desprezaria. Deus me ama, eu amo. Deus me perdoa, eu perdoo. E a gente começa a viver essa dinâmica imparável do cristianismo. Imparável. Não existem resistências a esse tipo de amor. Amar da maneira como Deus os ama, perdoar da maneira como Deus os perdoa, ter compaixão da maneira como Ele tem compaixão de nós. E isso é tremendo. Só que a gente precisa reforçar o nosso limite aqui, porque o versículo 9, ele diz: se o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem.
E ele serve como limite contra qualquer interpretação errada desses versículos. Não é amor deixar alguém pecar contra você, não é amor permitir ou promover o pecado. Além disso, apegar-se ao bem, esse versículo que lemos, significa que não devemos pecar também contra nós mesmos. Em outras palavras, não devemos amar os outros de modo a desobedecermos a Deus e sermos maus administradores de nossa saúde física, emocional ou da nossa família. Então, esse amor, ele tem que se apegar ao bem, mas ele tem que também odiar o mal. Não é uma carta branca para, vamos assim dizer, não é uma carta branca para permitir que outras pessoas pequem. O amor, ele está alicerçado à verdade. Então, a Bíblia, meus amados, dá grande importância ao amor sacrificial de Jesus por nós. Jesus foi despojado e morto a fim de nos amar. Diante disso, devemos viver como ele viveu e amar como ele amou. Se o nosso modo de amar, meus amados, os outros nos custa, começamos a conhecer o que é o amor como de Cristo. E eu sempre vou repetir isso, que o amor, ele sempre tem um preço a pagar. O amor, ele, de certa forma, ele é custoso. E nesse amor que é custoso, muitas vezes a gente escapa desse sentimentalismo de só falar. O amor custoso, ele também age, ele não só sente. Então, a partir daí, a gente consegue entrar no versículo 16, e aí sim ele diz: você está disposto a ter esse amor? Então tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, versículo 16, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. E ele aqui desafia-nos a não perseguirmos os nossos próprios interesses, excluindo os dos outros. Ter em conta a necessidade dos outros aqui é a chave, então, para a solidariedade. Mas como a própria palavra implica aqui, sejam solidários, todos têm de pensar assim para que a ideia seja bem sucedida. A gente precisa criar uma rede, ele funciona assim, sejam solidários. A primeira aqui, essa exortação de Paulo, emprega a mesma linguagem, uma frase bem comum do apóstolo Paulo, tem o mesmo modo de pensar, a gente viu isso em Filipenses e em outros lugares, mas ele emprega a mesma linguagem usada por eles em outros lugares, para denotar a unidade de pensamento entre cristãos. E aqui é uma coisa muito de nuance. Por quê? Porque o mesmo modo de pensar nos leva à unidade. E unidade leva ao quê? Justamente aonde ele traz o nosso texto, que é o nosso relacionamento com as pessoas lá fora. E uma forma da igreja testemunhar de Cristo para o mundo é a maneira como a igreja é unida. Nós somos um testemunho disso. E essa formulação sugere, então, esse apelo de uns para com os outros. E aqui, meus amados, ele não está dizendo aqui, tenham o mesmo modo de pensar entre eles, mas que tenham o mesmo modo de pensar uns com relação aos outros. E essa aqui é a diferença dessa frase do apóstolo Paulo aqui para outros, porque ele coloca, tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. O que isso quer dizer? Os cristãos devem demonstrar a mesma atitude para com todas as pessoas, qualquer que seja a condição social, ética e econômica, seja cor, seja o extrato social que essas pessoas vivem, nós devemos tratar as pessoas da mesma maneira. É o que Tiago vai falar na sua epístola, que nós não devemos fazer o quê? Acepção de pessoas. É a mesma ideia aqui de Paulo e Tiago aqui. Tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, não trate as pessoas de forma diferente. Não trate melhor essa pessoa do que essa. Aprenda isso.
qualquer que seja a condição social, ética ou econômica. Como que você lida com isso? Como você lida? Porque eu vejo que as pessoas lidam muito mal com isso. E a todo momento essas pessoas estão excluindo pessoas e trazendo pessoas, e a igreja fica cheia de panelinhas por causa disso. É o problema que surge quando a gente exclui pessoas e recebe outras. Ah, o meu grupinho é esse, e esses aqui eu não falo com eles. Isso cria na igreja esses partidos que em Corinto causaram muito dano àquela igreja, porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou, quem que era mais também? Paulo, apóstolo, mas de Cefas, isso, e tinha os espirituais que falavam, eu sou de Jesus, aleluia. Eles tinham todo esse povo ali criando, e o apóstolo Paulo, ele dá uma severa reprimenda aos coríntios, porque há uma tendência natural de fazer isso. Como que você enxerga outras pessoas aqui na igreja? É capaz de você estar aqui há um ano e você não ter conversado com pessoas ainda. Pessoas que você nunca nem conversou. Depois não querem que eu fale dos curitibanos. Né? Mas isso pode acontecer, mas não deve. É muito fácil a gente ficar no nosso círculo, falando com as mesmas pessoas, sobre os mesmos assuntos. Ano após ano. Mas você já parou para pensar que tem pessoas novas chegando na igreja? A gente tem pessoas que estão chegando aqui com as suas alegrias, tem pessoas que estão chegando com as suas tristezas, e a gente precisa ter compaixão delas. Meus amados irmãos, se tem um pedido que eu quero fazer para vocês para o próximo ano, é que isso seja verdade na nossa igreja. Que a gente passe por pessoas que a gente não conhece e a gente pare um pouquinho e fale, opa, peraí, deixa eu conhecer você. Deixa eu conversar quem é você. Você mora onde? E como que é a sua vida? E a gente começa a se interessar pelos outros, num mundo extremamente egoísta, onde cada um pensa em si mesmo. Eu não estou dizendo que não é uma tendência natural, mas eu estou dizendo que a gente vai ter que lutar contra isso. Lutar contra isso. A dura verdade é que podemos classificar as pessoas como superiores ou inferiores a nós em praticamente qualquer contexto. Seja da igreja, seja no trabalho, seja na universidade. Tem a galera, lembra na escola? Tinha a galera do fundão, e tinha a galera que sentava na frente. Quem aqui era do fundão? Não levanta a mão. Não quero preconceito aqui. Tem o pessoal do meio, tem o pessoal do canto, né, que senta nas paredes. Eu sei tudo de escola, pessoal. Então, todas as estratégias possíveis, né? Impossíveis a gente sabe. Mas a gente tem a tendência de classificar, né? A gente faz isso para tudo. E não há problema em alguns contextos, tá? Especialmente de time, por exemplo, né? Você gosta do time tal, acha que é melhor esse do que aquele, não há problema nisso. Mas na igreja isso não deve acontecer. Nós devemos olhar cada pessoa com compaixão, sem tratar ninguém diferente. A gente precisa fazer esse exercício para o próximo ano. E eu peço isso aos amados irmãos, para que essa compaixão possa ser visível a todos aqueles que nos visitam, a todos aqueles que Deus permite estar entre nós. Vamos fazer isso? Eu já vou deixar isso prático, tá? E uma das razões, eu preciso ainda aprofundar isso, é que a nossa predisposição para o pecado nos leva a ter mais consideração por nós próprios do que deveríamos. O que significa que pensamos automaticamente nos outros como estando abaixo de nós. Então, tendência natural, você está sempre acima dos outros. O que a gente faz? A gente potencializa o pecado dos outros e minimiza o nosso. Quem faz isso? Quem é pecador dessa forma? Todos nós aqui. O meu pecado não é tão ruim, mas quando o outro peca, meu amigo, é terrível, né? O pecado do outro é sempre terrível. O meu não. O meu é tranquilo. O meu acontece. O meu acontece. Nada.
a gente tem que equilibrar essa balança aqui. Outra razão é que a mesma inclinação pecaminosa também nos leva a procurar alguém acima de nós, de quem podemos ressentir invejosamente por ter alcançado uma posição que aspiramos. Ao mesmo tempo que a gente se considera melhor que os outros, existem pessoas, inevitavelmente, que são melhores que nós. Não sei, né? A gente sempre pensa, né? Se eu for jogar basquete com o LeBron James, ele vai ser melhor do que eu, né? Então, não venha que você é o bonzão, né? Sempre vai ter alguém. E isso deixa algumas pessoas muito preocupadas. E a maioria delas, o quê? Invejosas. E é um pecado que existe muito, mas ele é muito secreto. Eu nunca encontrei um invejoso na vida. Quer ver? Quem é invejoso aqui? Ninguém levanta a mão. Eu nunca falei, eu odeio quando alguém se dá bem e eu não. Né? Eu nunca vi alguém falar, eu desejo que o outro perca para mim ganhar. Né? Eu nunca vi alguém falar assim no trabalho, mas é muito comum isso. Por quê? Porque a gente está desequilibrado. O Evangelho tem que centrar-nos. A gente tem que colocar ali no lugar certo. E como que a gente vai fazer isso? É tratando todo mundo da mesma forma. Essa pessoa, ela vai me dar alguma coisa. Eu acho que eu vou tratá-la bem porque ela pode me dar alguma coisa em troca. Já viu esse tipo de pensamento? É muito comum. A gente está falando aqui de ser humano. A gente faz isso todo o tempo. Classifica as pessoas. Esse aqui eu tenho mais vantagem se eu conversar com ele. Esse aqui não vale a pena. E a gente fica todo o tempo fazendo isso. A gente tem que parar com isso. E a gente tem que equilibrar isso, olhar todas as pessoas diante da cruz. Todos nós somos pecadores, todos nós somos salvos pela mesma graça. E a gente começa a olhar as pessoas dessa forma, a gente começa a viver melhor. E esses tipos de pensamentos errados acontecem em todos os níveis. E frequentemente caímos demasiadas vezes nessas armadilhas. Tá? E aqui, já concluindo, Paulo reconhece em outros lugares que a maior barreira da unidade, qual é? Ele diz no nosso texto aqui, e ele diz, tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros, e aí ele vai dizer como? Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Então ele deixa prático. Falou, vocês querem olhar todos do mesmo jeito? Então tá, deixa de ser orgulhoso, seja solidário com os humildes. Pronto. Seja solidário com os humildes. E no final ele vai nos exortar aqui a não ser sábio aos nossos próprios olhos. Uma opinião, meus amados, demasiado exaltada de nós mesmos, que nos leva a achar que estamos sempre certos e os outros errados, e que nossas opiniões importam mais do que a dos outros, muitas vezes impede que a igreja demonstre a unidade vital para o nosso testemunho diante dos incrédulos. Então, o que está em jogo aqui hoje é a nossa evangelização. Como que a gente vai evangelizar melhor? A gente vai buscar a unidade dentro da igreja, deixando de ser orgulhoso e fazendo o quê? A QNAA, ela traduz dessa forma, que eu achei bem legal. Eu sou inclinado a concordar com ela aqui. Ele diz, sejam solidários com os humildes. Então, o remédio de Paulo para essa predisposição pecaminosa que nós temos, exige que redirecionemos nosso interesse principal para longe de nós próprios e para os outros, servindo os outros, muitas vezes em tarefas humildes. E a gente começa a servir de uma outra forma. Nosso interesse não está em nós, servindo os outros, e muitas vezes em tarefas humildes até mesmo. Então, meus amados, não sejam orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Quem é a pessoa que você vê que está excluída? Seja no seu trabalho, seja no seu, na sua família, seja na sua igreja. Quem são essas pessoas?
É hora de se alegrar com elas. É hora de chorar com elas, se for necessário, para que o Evangelho alcance esses corações. Então, meus amados, eu concluo aqui dizendo que percebemos que essas práticas de amor não apenas transformam nossas relações interpessoais, mas também refletem o próprio caráter de Cristo e o Evangelho em nossas vidas. Então, eu quero deixar alguns exercícios para nós, para o próximo ano. Essa semana, de preferência. Já que vocês estão mais de férias agora, ninguém está trabalhando 100%, talvez alguns, a maioria de nós não. Essa semana procure estar genuinamente presente na vida de alguém, seja comemorando uma vitória ou oferecendo apoio em uma dificuldade. Pergunte a si mesmo: estou disposto a me envolver emocionalmente, mesmo quando isso é inconveniente para mim? Procure lá. Imagine 100 pessoas fazendo isso, o mundo vai ser melhor a partir dessa semana, não tenha dúvida. Uma outra atividade que podemos fazer aqui. Identifique áreas onde o orgulho ou a autoexaltação tem afetado a sua relação com os outros. Desafie-se a valorizar as opiniões alheias e a servir em tarefas humildes que passem despercebidas, mas que edificam a comunidade. Comece a procurar essas tarefas. Aquela coisa que ninguém dá valor, só Deus mesmo, só Jesus dá valor. A gente precisa criar uma rede disso. E, especialmente nessa área, valorize as opiniões alheias. Eu estou recebendo o formulário de vocês sobre o horário dos nossos cultos, e eu estou lendo lá um por um. Um por um. Eu paro, fico pensando, faço anotações do lado do que você escreveu, eu estou lendo um por um. E isso tem sido muito bom, a gente olhar as necessidades uns dos outros, o que pode ser uma bênção para os nossos irmãos. Também, deixo aqui essa semana, como você pode refletir o amor sacrificial de Cristo em sua vida essa semana. Pense em uma ação específica que custará algo a você. A gente tem dito que isso o amor, ele é custoso. Talvez o seu tempo, talvez os seus recursos, talvez o seu conforto. E comprometa-se a fazê-lo em favor de alguém. Começa a pensar nisso. Começa a olhar o amor como algo precioso, que é algo que tem valor. Algo custoso. 4, um dos mais importantes, saia da panela. Saia da panela. Quem que está na panela do fantasy aqui? Estou brincando. Tem isso, tem os homens, até os homens, né? Tem futebol, né? Essas coisas, né? Mas, eu sei que é gostoso, muitas vezes a gente está ali, mas coloque como prioridade, muitas vezes, conversar com visitantes, coloque como prioridade observar as pessoas. Saia da panela, busque formas práticas de eliminar barreiras em seu círculo social. Convide alguém de uma condição social e econômica diferente para uma refeição ou um tempo de comunhão, demonstrando o amor inclusivo de Cristo. Comece a fazer isso. Convide pessoas que não são do seu convívio para estar com você. E uma das coisas que você pode fazer é chame pessoas para estar. Você está numa roda de amigos, conversando sobre um assunto, você vê alguém que está ali, que está meio sozinho, olhando para cima, vem aqui. E a gente puxa essa pessoa, e ele pode, você não precisa mudar de assunto, porque ele chegou. Você pode continuar. Você conhece isso? Você faz isso? E vocês podem continuar a conversa. E explica para ele o que vocês estão falando. Isso é tão gostoso quando alguém nos chama para esses lugares. Faça isso. Então, você pode continuar até com o seu círculo de amigos, tá? Não estou falando de você desfazer suas amizades, não é essa. Mas atraia outras pessoas para o seu círculo. Não crie um clube fechado onde ninguém entra, ninguém sai, onde só tem piadinhas internas que só vocês entendem e coisas de adolescente, né? Então,
vamos procurar fazer uma rede melhor aqui. E o último desafio é: estude uma área específica. Talvez você fale, essa semana eu quero estudar mais sobre compaixão, sobre humildade, sobre solidariedade, que é uma palavra que a gente leu aqui. Para trabalhar essa semana, peça a Deus que te revele oportunidades de crescer nesse aspecto e permita que o Espírito Santo transforme a sua maneira de amar. Queridos, abraçar esta visão do Evangelho, diz Paulo, significa abraçar o seu poder de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente dissolver a distinção entre judeus e gentios lá do capítulo 1. Ela alcança todas as pessoas em todos os níveis e podemos, por meio do amor de Cristo, destruir as distinções, sejam elas financeiras, sociais ou mesmo físicas. Se quisermos responder com fé ao dom gratuito da graça de Deus e abandonar os nossos caminhos pecaminosos, Paulo diz que também temos de abandonar o nosso senso de segurança e servir os outros na certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aqui eu terminei com essa frase porque, de certa forma, essa frase mudou a minha vida. Quando Deus me salvou e eu pude ter o privilégio de cuidar de outras pessoas, investir na vida de outras pessoas, eu sempre tive uma certeza, de que Deus sempre cuidaria de mim. Então, na medida que você se alegra com os que se alegram, na medida que você chora com os que choram, na medida que você é solidário com as pessoas, na medida que você investe a sua vida na vida de outros, Deus vai cuidar de nós, pois foi isso que Ele nos prometeu no seu Evangelho. Então, vamos orar. Muito obrigado, queridos e amados irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, Tu que és o Deus de toda graça e verdade, enche-nos com o Teu amor que excede todo entendimento. Perdoa-nos, ó Deus, quando somos lentos para abençoar e rápidos para amaldiçoar, quando exaltamos a nós mesmos em vez de nos humilharmos aos pés da cruz. Senhor, ensina-nos por meio do Teu Espírito Santo a nos alegrarmos com os que se alegram e a chorarmos com os que choram, não por obrigação, mas com corações, ó Deus, renovados pelo que Cristo fez por nós na cruz, o nosso Salvador. Ó Pai, purifica nossos pensamentos, livra-nos do orgulho que nos cega e nos faz conforme a imagem do Teu Filho, que não considerou a igualdade contigo algo a ser retido, mas se esvaziou, tornando-se servo por amor a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos humildes em espírito, solidário nas nossas ações, fiéis no nosso testemunho, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu reino possa avançar neste mundo. Faz-nos entender que o verdadeiro amor não busca recompensa, mas flui como um reflexo da graça que já recebemos de uma forma tão maravilhosa e tão grande em Cristo. E agora, Senhor, abençoa a nossa igreja, para que sejamos um centro, ó Deus, de aconselhamento, possamos, ó Deus, acolher as pessoas que o Senhor nos traz, e assim, ó Deus, continua trazendo as pessoas, mas ao mesmo tempo, ó Deus, nos dá a responsabilidade de cuidar daqueles que o Senhor traz até aqui, e assim oramos no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos ensinou a abençoar, amar e servir, e assim oramos. Amém.